Sobre a reforma tributária, depois que ela foi avaliada, votada no Senado Federal, retornou com as alterações à Câmara dos Deputados e agora ela foi finalmente aprovada dentro da Câmara dos Deputados. Do que veio do Senado Federal em relação às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples, tivemos algum retrocesso à Câmara. O que veio do Senado foi uma alteração importante que o Senado havia feito, até com base em projetos de lei complementar que o Simples apresentou e continua em tramitação. Havia a possibilidade de que a opção pelo Simples Nacional pudesse ser feita em janeiro e também em julho, de maneira que a empresa pudesse verificar o que lhe seria mais conveniente do ponto de vista tributário e fiscal, ou mesmo na impossibilidade de uma regularização ao início do ano, retomar toda essa regularidade e então fazer a opção no segundo semestre. Isso foi eliminado do projeto de lei, ou do relatório, da redação final da lei complementar que regulamenta a reforma tributária e, portanto, em prejuízo ao que veio do Senado Federal. Por outro lado, foi mantida a possibilidade de as micro e pequenas empresas optantes do Simples Nacional fazerem a opção pelo regime de pagamento do CBS e do IBS em separado, dentro do regulamento normal, de maneira que elas possam apropriar crédito tributário relativo ao IBS e ao CBS, bem como transferir aos seus clientes esses créditos também do CBS e do IBS. Os outros tributos que não compõem esse IVA, portanto, continuariam a ser recolhidos na forma do Simples Nacional. Isto é importante, principalmente para aqueles que fornecem a outras pessoas jurídicas insumos e produtos, de maneira a poder destinar a elas esses créditos tributários. Isto é um avanço. Por outro lado, ainda foi ratificado, foi mantido um limite de faturamento para o Simples Nacional em relação ao ISS, ICMS, o CBS e o IBS, em R$ 3.600.000 por ano. R$ 4.800.000 numa receita bruta de enquadramento como micro e pequena empresa, mas no que diz respeito a esses tributos, ISS, ICMS, CBS e IBS, um limite de R$ 3.600.000, já congelado há muitos anos e que é objeto, inclusive, de um projeto de lei complementar que está há mais de dois anos aguardando a votação na Câmara dos Deputados. Ao lado disso, o MEI também tem o seu limite mantido em R$ 81.000. Apesar de mantido esse limite já congelado há muitos anos, é importante lembrar que a contribuição do MEI à Receita Federal será reajustada em 2025 com base no reajuste do salário mínimo. Portanto, houve avanços em relação às microempresas, empresas de pequeno porte, nessa possibilidade de optar em separado pelo regime geral do IBS e do CBS, apropriando e transferindo créditos tributários, mas foi retirada essa possibilidade de opção e renovação semestral pelo Simples Nacional e pelo seu regime regular, bem como o congelamento por pelo menos mais um ano em relação aos limites de faturamento. De qualquer forma, o Simples vai continuar trabalhando pela regularização de tudo isso, pela ativação dessa possibilidade de opção semestral pelo Simples Nacional, já que ainda há em tramitação um projeto de lei complementar apresentada pelo próprio Simples, e trabalhar arduamente pela revisão, ou melhor, pela atualização dos limites de faturamento, tanto para as micro e pequenas empresas, como para o microempreendedor individual.